O garantismo penal é uma abordagem legal que se concentra na proteção dos direitos individuais e das garantias processuais dos cidadãos. Ela tem o objetivo de limitar o poder do Estado e assegurar a máxima liberdade em uma sociedade democrática, especialmente pela Constituição, né? A origem do garantismo penal remonta a séculos do uso do direito penal e das leis criminais, que aí remonta ao movimento iluminista, em que os pensadores enfatizavam os valores humanos e racionais, colocando a humanidade e a busca pelo conhecimento como fontes primárias da autoridade e da tomada de decisões na sociedade. E além disso, o garantismo penal, ele é essencialmente uma corrente jurídica que advoga pelo máximo respeito pelos indivíduos e pelas suas garantias fundamentais e processuais. Ela tem o propósito de prevenir abusos judiciais e proteger tanto os indivíduos quanto os réus. Essa abordagem, ela tem suas raízes, assim, os seus ideais no jurista italiano Luigi Ferrajoli. E ela também impacta muito os sistemas jurídicos atuais no mundo. Basicamente, o garantismo penal é a crença de que o Estado ele tem que adotar todas as medidas possíveis para que basicamente as pessoas elas tenham as garantias fundamentais de tudo, sabe? Para que ela seja inocentada ou acusada, e nesse meio termo ela não pode ser tida como acusada. Nesse meio termo ela ainda é tida como inocente. Além disso, o garantismo penal ele exige que exista um devido processo legal, ou seja, ele exige que tenha todos os processos a partir de como manda a Constituição. O direito ele tem que ser julgado, ele tem que ter um julgamento imparcial, e também não é proibida a tortura e nem o tratamento cruel do acusado. Essa abordagem ela busca basicamente equilibrar a necessidade de punir os criminosos com essa proteção dos direitos humanos. E também o garantismo penal ele enfatiza a importância da transparência, da proporcionalidade das penas e do respeito basicamente do respeito às regras de todo o processo. No cenário jurídico brasileiro, o garantismo penal só veio ganhar força a partir de 1988, com a chegada da atual Constituição Federal. Isso porque, antes disso, no período da ditadura militar, o poder do Estado limitava muito o acesso e a procura dos cidadãos aos seus direitos processuais, estando eles tanto na posição de réu como na posição de vítima. O poder do Estado e a força que eles colocavam em cima da população intimidava e limitava o acesso deles a esses direitos. Juntamente à Carta Magna, a teoria garantista buscava fortalecer a democracia no país, visto que suas características básicas estavam em concordância com os direitos fundamentais presentes na Constituição. Inclusive, as áreas do direito que mais apreciam o garantismo penal é o direito penal e o direito processual penal. Entretanto, existe um grande debate bastante relevante acerca desta teoria. De acordo com Douglas Fischer, o garantismo que está sendo aplicado pelo direito penal está sendo equivocadamente colocado e muito diferente da essência teórica proposta por Ferrajoli, visto que os interesses individuais estão se sobressaindo em detrimento dos interesses coletivos. Isso está prejudicando o acesso das pessoas e a segurança delas na justiça. Outro ponto dos críticos ao garantismo penal é que o garantismo penal está beneficiando demasiadamente o réu em detrimento da vítima, fazendo com que a mesma seja desrespeitada e afetada, ao invés de amparar ambos os lados de maneira igualitária e justa. Por outro lado, existem os defensores da aplicação da teoria, que afirmam que os críticos utilizam de frases soltas e de efeito e sem nenhum fundamento filosófico para justificar e convencer acerca da ineficácia da teoria garantista, atingindo dessa forma o senso comum das pessoas. Além disso, eles afirmam também que o garantismo penal é uma teoria para todos, inclusive para aqueles que se posicionam contra ela. Esse debate é bastante recorrente e muito amplo também, mas independente da certeza dos pontos, o fato é que a teoria do garantismo penal trouxe consigo muitas reformas no poder judiciário, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a prevenção de ataques contra bens jurídicos importantes. Ademais,
Se outras formas de sanção ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização é inadequada e não recomendável. Assim, se para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes medidas cíveis ou administrativas, são estas que devem ser empregadas, e não as penais. Por isso, o direito penal deve ser a última ratio do sistema normativo, isto é, deve atuar somente quando os demais ramos do direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens relevantes na vida do indivíduo e da sociedade. Princípio da insignificância. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar um injusto típico. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque, em verdade, o bem jurídico não chegou a ser lesado. Com efeito, a insignificância ou irrelevância não é sinônimo de pequenos crimes ou pequenas infrações, mas se refere à gravidade, extensão ou intensidade da ofensa produzida a determinado bem jurídico penalmente tutelado, independente da sua importância. Princípio da ofensividade. Para que se tipifique algum crime em sentido material, é indispensável que haja pelo menos um perigo concreto, real e efetivo de dano ao bem jurídico penalmente protegido. Somente se justifica a intervenção estatal em termos de repressão penal se houver efetivo e concreto ataque a um interesse socialmente relevante, que represente no mínimo perigo concreto ao bem jurídico tutelado. Por essa razão, são inconstitucionais todos os chamados crimes de perigo abstrato, pois no âmbito do direito penal de um Estado democrático de direito, somente se admite a existência de infração penal quando há efetivo, real e concreto perigo de lesão a um bem jurídico determinado. O princípio da humanidade do direito penal é o maior entrave para a adoção da pena capital e da prisão perpétua. Esse princípio sustenta que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesione a constituição física, psíquica dos condenados. A proscrição de penas cruéis e infamantes, como a proibição de torturas e maus-tratos nos interrogatórios policiais e a obrigação imposta ao Estado de adotar, na sua infraestrutura carcerária, meios e recursos que impeçam a degradação e a dessocialização dos condenados, são corolários do princípio da humanidade. Olá, professor. O princípio da legalidade, ele é o princípio individual mais importante em um Estado democrático de direito, porque ele vai limitar o poder do Estado em relação ao indivíduo e também do indivíduo em relação ao seu igual. Veja, no artigo 5º, inciso 2, ele dirá: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ele vai proteger o cidadão do abuso de autoridade do Estado e também vai me tornar igual ao meu semelhante. O princípio do encargo legal é uma coisa totalmente lógica. Veja, o réu, ele não tem que provar sua inocência. O acusador é que deve provar sua responsabilidade criminosa. Ele tem direito ao devido processo legal, então ele é inocente até que se prove o contrário. O princípio do contraditório, ele nada mais é que uma soma. Seria a informação mais a possibilidade de defesa. Veja, o réu, ele tem a garantia de saber de que ele está sendo acusado e também de saber que pode se defender. E aí, essa defesa dele, a manifestação de contra aquelas acusações seria esse princípio. Já o princípio da culpabilidade, ele traz a ideia de que uma pessoa só pode ser responsabilizada por um delito se ela agir de forma voluntária e consciente. Ou seja, uma pessoa que tem certeza que está fazendo aquilo de forma consciente, faz aquele delito e não está sendo coagida por um terceiro, ela vai ser responsabilizada. Mas já uma pessoa que não tem plena saúde mental, comete um ato criminoso, ela não tem como responder por aquilo. Ou também uma pessoa que esteja sendo ameaçada por um terceiro, ela não pode ser responsabilizada por aquilo. Meu nome é Juan Guilherme e vou falar sobre os princípios, primeiro sobre o princípio da retributividade. O princípio da retributividade se baseia na ideia que a pena imposta pelo acusado deve ser proporcional à gravidade do crime que ele cometeu. Se ele tiver cometido um crime grave, a pena vai ser mais severa.
E assim, ao contrário, se ele cometer um crime de porte simples, a pena vai ser um pouco menos severa. E a ideia desse princípio não é simplesmente fazer o acusado sofrer, e sim buscar a punição da gravidade, né, do caso ao dano causado. O próximo princípio é o princípio da lesividade, que entende que apenas condutas que causem lesão ou perigo real a uma pessoa ou a uma sociedade que são caracterizadas como um crime. De acordo com esse princípio, não é possível punir uma pessoa pela conduta que ela não tenha praticado um dano ou um perigo real a uma pessoa ou a uma sociedade. Esse princípio busca garantir a proporcionalidade do dano causado, evitando a criminalização de condutas que não causem um dano ou um impacto real a uma sociedade. O próximo princípio é o princípio do acusatório, que estabelece a separação entre as funções das acusações para o andamento de um processo penal. As acusações são impostas para o órgão do Ministério Público, onde o Ministério Público tem por obrigação apresentar todas as provas razoáveis contra o acusado, para que não sobre nenhuma dúvida razoável sobre as provas apresentadas. Enquanto o juiz, imparcial ou independente, tem como sua função analisar as provas e decidir imparcialmente a culpa ou a inocência do acusado. O próximo princípio é o princípio da materialidade. O princípio da materialidade, também conhecido como prova material, estabelece que a existência de um crime deve haver uma prova material sobre aquele crime. O crime não seja julgado apenas por meras suposições, mas isso não exclui a possibilidade de haver outras provas, como testemunha, como perícia. Mas, no entanto, todas essas provas não materiais têm que estar correlacionadas com o crime.